7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a nossa rede maravilhosa em todo o Brasil e neste planeta que insistimos em querer destruir. Vamos lá, Vitória, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maringá, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Brasília, batata assando em Brasília, Belo Horizonte, fala Miami, Orlando, Tampa, os brazucas, atentos aí ao noticiário da Band News FM, muito obrigado. Brasil Radio liderando a audiência do noticiário brasileiro nos Estados Unidos, uma maravilha. Também quero incluir hoje Florianópolis nas praças, para as quais mando um abraço especial. Ontem a nossa ouvinte, a Terezinha, de Tatuapé, em Floripa, me escreveu e disse: Boechat, você não fala de Floripa no Bom Dia? E também não inclui Floripa na previsão do tempo. Que absurdo. Não pode. Todo dia vocês falam da previsão do tempo de um monte de lugar e não fala de Florianópolis. Como assim não fala de Florianópolis? E aí, hoje pedimos a Desirê Brandes para fazer um boletim só sobre Florianópolis. Solta aí, A quarta-feira é mais um dia de calor na maior parte do sul do Brasil. E a Terezinha, que está lá em Florianópolis, querendo saber a previsão, hoje vai fazer 30 graus e tem previsão de chuva forte para o fim do dia. Tá bom, Terezinha? Especial essa, hein? É previsão do tempo em domicílio. Oh, nem Dona Mercedes tem essa, hein? Também queria tocar aqui. Vamos lá, vamos tocar o barco. Muitos acontecimentos aí no dia a dia. Hoje os jornais estão registrando o primeiro figurão atingido pelas denúncias da Odebrecht, que era a denúncia do fim do mundo. Vocês lembram, né? Deixa eu mandar um abraço especial aqui pro nosso Luiz Megali. Luiz Megali, bom dia pra você, pra Júlia Duailib, no Café com o Jornal. Roberta Russo, lá no Band News TV, bom dia pra vocês. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou o Band News TV. Você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. O Barão, olha, que estava falando o seguinte: tivemos ontem uma decisão do Supremo Tribunal Federal acolhendo, tornando réu o primeiro político atingido pelas delações da Odebrecht. Lembro que essas delações da Odebrecht paralisaram o país na expectativa do que seria a delação da Odebrecht, a empreiteira centro, né, da Lava Jato, né? De todas as empreiteiras atingidas, a Odebrecht foi aquela que ganhou maior visibilidade, até porque era que tinha o maior volume de contratos, era a maior empreiteira do país, ainda continua atuando em muitos países e tal, e 70 e tantos executivos da Odebrecht resolveram fazer um acordo de colaboração premiada conjunta que atingiu, minha gente, 415 políticos de 26 partidos, nos vários níveis que vocês possam imaginar, né? Senador, deputado, ministro, governador, prefeito, vereador, diabo a quatro, 415 políticos de 26 partidos. Eu me lembro que à época eu fiz uma nota, um artiguinho para a revista Isto É, onde eu tenho minha coluna semanal, mandar um abraço pro meu companheiro Ronaldo Erdi, e também aqui pro Pablo Fernandes, que me ajudam a fazer a coluna. E eu fiz uma comparação que foi a seguinte: eu pedi para o pessoal da Polícia do Rio de Janeiro me dizer qual era a comunidade sob domínio territorial de bandidos, de traficantes, que tinha mais problemas, assim, né? E aí me deram lá uma comunidade, não me lembro agora o nome, era uma comunidade, se não me falha a memória, com 30 mil pessoas. E eu perguntei quantos são os bandidos que dominam, né, que subjugam, que submetem essa população ao terror do domínio territorial com suas regras, seus crimes, suas barbaridades. Aí estimaram lá que seriam menos de 60 bandidos. No máximo 60 bandidos. Então eu fiz uma conta mostrando que a porcentagem de bandidos naquela comunidade com capacidade para subjugá-la, submetê-la às regras de terror que eles impõem a essas comunidades, era uma proporção menor em relação às pessoas de bem, né, do que se via no Congresso Nacional quando olhada a denúncia da Odebrecht. Então a proporção de bandidos na comunidade mais problemática do Rio de Janeiro, resultante da dominação territorial pelo crime,
era uma proporção menor do que a proporção de senadores em relação ao conjunto dos senadores atingidos pela denúncia, de deputados em relação ao conjunto de deputados atingidos pela denúncia, de governadores em relação ao conjunto de governadores atingidos pela denúncia, e por aí vai. De tal forma que a gente podia considerar que, levando em conta apenas esse paralelo, que eu sei que é um pouco informal, serve só para uma reflexão, nós temos um coeficiente de bandidagem dentro das casas legislativas, dentro dos governos estaduais, na esplanada dos ministérios, considerando apenas a denúncia da Odebrecht. Não estou falando da OAS, não estou falando... Porque a OAS é a do Lula, por exemplo, não que ele não esteja também alcançado pela Odebrecht, mas eu estou dizendo, tem várias outras denúncias, mas considerando só a da Odebrecht, você tem mais bandido atuando no Congresso, no Senado, né, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas e tal, do que tem nessa comunidade, que é a comunidade mais problemática, segundo a polícia do Rio de Janeiro. Fiz esse teatro dos números só para mostrar, lembrar, enfatizar o que a denúncia da Odebrecht expôs. E vocês lembram, ela estava numa expectativa muito grande quando morreu o ministro relator, a quem cabia homologá-la, né? O Ministério Público encaminhou a denúncia ao Supremo, porque tinha muita gente com foro privilegiado, e o ministro Teori Zavascki morreu num acidente aéreo poucos dias antes, ou semanas antes de fazer a homologação. E o país ficou paralisado, com receio de que o substituto dele jogasse tudo na gaveta e tal, cedesse às pressões e tal. E entrou o ministro Edson Fachin, que não só homologou a denúncia da Odebrecht, como permaneceu mantendo ali decisões muito firmes no que diz respeito àquilo que chegava às suas mãos proveniente da Lava Jato. Dos 415 políticos de 26 partidos que a Odebrecht incluiu na sua denúncia homologada pelo Supremo, o primeiro ontem, finalmente, quase 2 anos, acho que já tem 2 anos, né, Pablo? 2 anos, né? Ainda não vai completar 2 anos, um ano e balalau. Em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado. Então temos um ano e 4 meses. Agora, finalmente, aliás, quem homologou foi a Carmen Lúcia, né? O Teori Zavascki, o Fachin continuou à frente da Lava Jato como ministro relator. Então, homologada pela ministra Carmen Lúcia, agora finalmente, 1 ano e 4 meses, 5 meses depois, surge o primeiro réu da grande denúncia, a denúncia do fim do mundo, do fim dos tempos, como chegou a ser chamada, que é o Romero Jucá. Surpreendente num assunto desse são 2 coisas. Primeiro, como um caso dessa gravidade, envolvendo figuras dessa relevância na política, na gestão das coisas brasileiras, do interesse público do país, nessa quantidade, leva 1 ano e 4 meses para só agora tornar-se réu. Nota, tornou réu não significa absolutamente nada. Agora o processo começa, agora a investigação vai avançar, agora os inquéritos, não sei o que, agora finalmente Sua Excelência será submetida à investigação, ao inquérito e a tudo mais que diz respeito aos crimes que lhes são atribuídos. Esta mesma figura, Romero Jucá, é nada mais nada menos que líder do governo no Congresso. Ele é uma figura de alta relevância, do PMDB, presidente nacional do PMDB, não sei se ainda é, ou era até pouco tempo atrás, pouco importa, figura central no jogo político do governo, torna-se réu 1 ano e 4 meses depois, mostrando a lentidão com que esses processos caminham, o rito da justiça tem o seu tempo, tudo bem, temos que respeitar e tal, mas é aflitivo que você tenha uma denúncia resultante de um trabalho de investigação desse porte, com essa quantidade de figuras centrais, repito, na gestão da coisa pública brasileira, e que só depois de 1 ano e 4 meses é que vão começar a ser efetivamente submetidos a um julgamento, a um procedimento no Supremo Tribunal Federal. O senhor Romero Jucá, diga-se de passagem, figura também em vários outros processos que ali estão também aguardando decisão do mesmo Supremo para ver se também o colocam na condição de réu. Se por um lado temos que comemorar que finalmente o Supremo chegou a algum lugar em relação a essa denúncia, por outro temos que lamentar a lentidão com que esses procedimentos avançam. Por essas e outras, é que as figuras completam 130 anos de idade, 120, como o Maluf, e quando são atingidas pelas condenações,
alegam doença, alegam idade, alegam não sei o que, senilidade e tal, para obterem as vantagens do não cumprimento das penas a que são condenadas. Então, a lentidão não responde a um desejo da sociedade brasileira, da população, de querer ver que as coisas produzam efetividade. Porque já bati nessa tecla aqui 1000 vezes. A Lava Jato é o maior evento de combate, de enfrentamento à corrupção, talvez do mundo, em todos os tempos. Da forma como tem sido, no tempo que tem, na abrangência que alcançou e ainda continua fazendo. Ontem teve mais operação da Lava Jato e tal. Não há nem mesmo mãos limpas na Itália, naquela que teve na Espanha e tal. Não tem. Desse padrão não tem. Dentro de regimes democráticos não se viu nada parecido. A China faz coisas do gênero, tá certo? O Irã, agora a Arábia Saudita, há pouco tempo, fez lá uma razia em cima de figuras da família real que disseram que estavam envolvidas com corrupção. Mas aí teve barbaridade, tortura, cárcere privado, não sei o que, confisco de bens na mar. Mas em ambientes democráticos, nenhuma operação teve a abrangência, a dimensão, a profundidade, o alcance que a Lava Jato vem tendo no combate à corrupção. E isso, evidentemente, é algo que mobilizou a opinião pública, continua mobilizando. A população brasileira quer ver resultados efetivos da Lava Jato. Os resultados andam numa certa celeridade quando dizem respeito a figuras que não têm mais o foro privilegiado. Vejam aí o caso do próprio Lula. Seu processo, pode-se dizer, está andando num ritmo bastante acelerado. Os críticos, inclusive, do processo, dizem que ele andou acelerado demais no TRF4 de Porto Alegre, etc. e tal, mas o fato é que, sem o foro privilegiado, Lula está na iminência de ser preso, segundo já admitem seus próprios colegas no PT. Vejam as figuras como Eduardo Cunha, que perdeu o foro privilegiado, Sérgio Cabral, que perdeu o foro privilegiado, os executivos que não têm foro privilegiado, todos já passaram ou estão na cadeia ou estão cumprindo penas restritivas de liberdade, etc. e tal. E a nata da política, onde está concentrada o planejamento do crime da corrupção, essa nata continua inalcançável. Repito, agora, 1 ano e 4 meses depois, finalmente o primeiro dos denunciados pela Odebrecht, são 415 políticos. O primeiro deles, o notório Romero Jucá, que dispensa apresentações, finalmente se torna réu, o que, repito, não significa nada do ponto de vista penal. Não está impedido de viajar, não está impedido de exercer mandato, não está impedido de circular para cima e para baixo, nada. E vá saber quando esse processo terminará e se terminará algum dia, em condições de pegá-lo vivo que fosse, para que ele cumprisse algum tipo de pena. Então, o campo da efetividade das coisas não é compatível com o campo da mobilização, do sentimento, do desejo da população brasileira de ver essas coisas de fato enfrentadas e produzindo consequências. O sentimento de que não vai dar em nada continua sendo um elemento tão importante na cabeça dos políticos que eles continuam aprontando roubalheiras, como vimos aí esses dias no Ministério do Trabalho. Eles continuam convencidos, e não sem alguma razão, de que roubar no Brasil, ser corrupto no Brasil, não dá em nada, ou dá em pouca coisa. Quando chega-se alguma pena, ainda tem que se discutir se a pena é significativa, se não vai ser beneficiado por um indulto maravilhoso daqui a 6 meses, etc. e tal. Então, é de se comemorar por um lado, finalmente temos um réu político de alto escalão proveniente das denúncias da Odebrecht, e é de se lamentar, por outro, que a justiça brasileira continue sendo, como há séculos, um ambiente onde a impunidade mais consegue prosperar do que ser amputada. Esse caso do Jucá é emblemático nesse sentido. Rapidamente, meu caro Barão, só temos aí uma frase. Ontem o Marum, né, essa figura, o ministro Marum, que é o falante mor do governo, porta-voz do governo, aí, nos embates políticos, é o ministro da articulação política e tal, porque vou processar, vou pedir o impeachment de Barroso, do ministro Barroso. O que fez o ministro Barroso? O ministro Barroso foi lá e disse que o indulto de Natal do Temer era permissivo,
que favorecia a impunidade, a leniência, né? Atingia favoravelmente as figuras envolvidas com corrupção, ampliando os benefícios do indulto, desviando a finalidade do decreto para esse tipo de benefício também, né? Reduzindo o tempo de pena que tem que ser cumprida e também anistiando, coisa sensacional, anistiando as multas. Tá bom que o cara recupere a liberdade e tal, pelo perdão natalino, bababá, já seria um absurdo estender isso à turma do colarinho branco. O incrível é que ele foi além. Ele disse, não, então além de você voltar para casa tranquilão, perdoado, fica com a grana que você roubou, não tem que pagar a multa. Um negócio escandaloso. E o Marum tá aí dizendo que vai pedir o impeachment do ministro Barroso. As coisas caricatas, não devia nem perder tempo. Aliás, os jornais hoje trataram com a devida parcimônia, não deram bola para ele na primeira página. Nas primeiras páginas dos grandes jornais, hoje o Marum não ganhou uma linha. Eu nem sei se eu devia estar falando dele aqui, mas eu gostaria de lembrar que o Marum é uma figura de frases muito firmes para o chefe da hora. Pode ser o Al Capone, pode ser o Marcola, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, pode ser o Papa, não importa quem seja. O Marum é sempre uma figura que tem muita habilidade de construir frases de impacto, atitudes de impacto e tal, papapá. Quando você vai analisar o Marum é que você percebe que elas são vendidas ao poderoso do momento, ou às circunstâncias que lhe convém. Vejam esta frase do Marum aí, ó. Estamos caçando o mandato de um deputado pelas notícias que ouvimos e assistimos e lemos nos jornais. Repete mais uma vezinha, vai. Estamos caçando o mandato de um deputado pelas notícias que ouvimos e assistimos e lemos nos jornais. Este é o Marum. Quem era este deputado por quem ele jogava o corpo anzil ao fogo? Eduardo Cunha. Pergunto ao Marum, és capaz, verborrágico parlamentar, de reproduzir as mesmas defesas que produziste à época quando te convinha, sabe-se lá por quê, jogar-se de corpo e alma na defesa desse ladrão? Então, Marum menos, tá bom? Vamos nessa.